Senhoras e senhores, bem-vindos ao Jogada de Mestre, o podcast brasileiro sobre jogos de tabuleiro. Eu sou Matheus Barraque e eu estou aqui mais uma vez acompanhado pelos meus companheiros de bancada, Lucas Silveira. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo em mais um programa do Jogada de Mestre FM, tamo junto aí. Hashtag. @jogadademestre.com.br. Muito bem, Lucas Silveira e Tadeu Kinevitz. Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao último Jogada de Mestre. Então, hoje vão acabar as amizades. Então, aproveitem bem. Provavelmente hoje vai sair todo mundo brigado aqui. Eu achei que você ia falar que era o último do ano. Não o último de também, né? Acabou as amizades hoje. Só o que eu tenho a dizer. Também é o último do ano, desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, um Feliz Ano Novo. De novo, né? Estamos aqui voltando por uma segunda vez para uma segunda dose, né? No episódio número 10 para fechar o ano com 10 episódios. Certo, pessoal? Certo. Bora. Então vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro quadro, o que tá rolando. Pessoal, mandei uma fotinha para vocês ali. Vocês já estão sabendo do novo jogo que entrou para a minha coleção. Gostei em alemão, é chique ainda por cima. Comprei uma versão em alemão porque vi a versão polonesa, não gostei muito da caixa. Eles mudaram o nome do jogo também, não gostei da mudança do nome do jogo, né? E aí vou levar ele comigo nessa semana do Natal para jogar. Um jogo exclusivo para 2 jogadores que está sendo a nova sensação do momento, que é Skyteam. Prepare-se para pousar. Encontrei jogo aí dos aviãozinhos. O jogo dos aviãozinhos, jogo cooperativo com dados em que você tenta pousar o seu avião. Ele tem vários. Eu já abri a caixa, já montei o cockpit do avião. Ele vem com vários cenários de diferentes aeroportos. Tem o aeroporto do Galeão entre os cenários. Entre os cenários ali você começa com o aeroporto de Montreal, e esse é o módulo básico, e depois ele vem com um diário de bordo que diz logo na capa, apenas abrir quando você tiver completado a primeira missão. Eu sempre abro isso. Eu não tô jogando videogame. Tem que eslivar, né? Não, eu sempre abro esses troços de ter que dar unlock em jogo de board game. Não, meu unlock é quando eu abro a caixa. Eu comprei Revive recente, abri tudo, não tem. Eu também, claro, eu abri, né? Mas eles te sugerem só jogar os outros módulos quando você conseguir, de forma bem sucedida, pousar o avião no primeiro módulo. Entendi. Então só quando você conseguir pousar o avião no Canadá, em Montreal, aí você consegue... Tem que pousar no Brasil, que é isso. Aí que é o desafio. É complicado. Eu achei Apesar que o aeroporto do Galeão, o pouso é muito bonito, né? Que você vai pelo mar, assim, mas depois você pousa que é complicado. Eu fiquei sabendo, eu não sei aí, mas dizem que Congonhas é um dos aeroportos mais difíceis de você pousar, porque a pista é muito curta. Eu sei que Congonhas é difícil de você sair com as suas malas. Eu saí com a minha. Perde dentro da mala 80% das vezes. Ok, então pessoal, é isso, estarei jogando, mas então o que eu joguei até agora, desde que a gente falou da última vez, né, a gente também trocou umas fotinhas aí, né, colocamos umas fotos no Instagram, a gente começou a postar fotos das nossas jogatinas, e eu joguei uma partida de Ticket to Ride Europa, porque era uma versão do Ticket to Ride que eu ainda não tinha, ganhei de presente da tia da minha esposa, e aí já colocamos na mesa e já jogamos, todo mundo adorou, viu? Bom jogo. Esse é o jogo que tem
Você pode As pegar as rotas estações. emprestadas, as estações. Isso. Muito, muito boa sacada, viu, Lucas? Porque você está construindo e às vezes alguém pega né, o que normalmente acontece no Ticket Ride, alguém pegar e interromper seus planos, né, pegando uma parte da sua rota. Aí agora você não só não precisa não completar a rota, como também você pode usar isso de forma estratégica, né, ao seu favor. Eu não sou muito fã porque eu gosto de atrapalhar os amiguinhos, né? Não, eu sinto prazer nisso. E no Europa, às vezes, assim, dá pra você atrapalhar, só que a pessoa consegue contornar. Eu não quero que ela contorne, entendeu? Então, você quer sentir a tristeza do coleguinha depois. Tem 2 mapas que eu sou apaixonado, que dá pra você fazer isso com uma facilidade maravilhosa, que é travar o amiguinho, que é o mapa da Suíça. O mapa da Suíça é pequenininho, velho. E você trava gostosinho o coleguinha. Você faz uma estrada que não te serve pra nada, Nossa, só pra quebrar. Não serve pra nada, só pra ferrar. E no Suíça tem muito isso. Okay. E os países nórdicos também dá pra fazer isso, só que menos que o Suíça. O Suíça é tipo dedo no olho o tempo inteiro se atrapalhando a rota, mesmo sem querer se atrapalha a rota, e isso é muito bom. Justo. O legal que eu achei, não é tem esse aspecto, claro, mas por exemplo, se você está tentando muito pegar uma combinação de cartas para você tentar completar uma parte da rota e aquela combinação de cartas não sai e você vê que do seu lado tem a rota de um amiguinho, né? Ou você quer economizar suas cartas e aí já completar a rota de uma vez, né? Em vez de pegar 5 cartas para completar 2 trechos, você pega só 2 e aí usa um outro trecho de um amigo, né? Que já completou uma outra linha e aí você tem aquele trecho disponível, você pode fazer, né? Aí você já fecha, coleta os pontos e tudo. Tem essa vantagem do Europa, que você consegue fazer mais cartas bônus também, né? Você consegue pontuar mais. Ele não assim, não que eu não seja muito fã do Europa, mas ele tira um pouquinho do que eu gosto, assim, do que me atrai no Ticket Ride, que é essa marcação que você tem. Eu gosto dessa marcação, você vê o que a pessoa que tá fazendo ponto ali tá pau a pau com você com ponto, a rota que ela tá fazendo, sei lá, de propósito, se atrapalhar. Cara, é muito bom. A cara de decepção da pessoa, tipo, por que você tá indo aí? Malvado demais. Só pra te atrapalhar. Por que você tá indo aí? Você não tem rota aí? É pra te atrapalhar mesmo. Acabei de ganhar 2 pontos, rapaz. Você tá falando o quê? Acabei de ganhar 2 pontos fechando essa rota aqui. Agora, um que eu gosto muito, Matheus, que tem essa questão ainda, e tem um trenzinho a mais, é o Holanda. No Holanda você tem que, tipo, pagar a rota, e se você paga, tem um dinheirinho lá e tal, e se você for pra uma cidade que já tem um amiguinho, você tem que pagar pro amiguinho, entendeu? Aí, e os dinheiros te dão pontos no final do jogo, e esse também é bem estratégico pra isso, você ir tomando dinheiro do povo e tal. Eu gosto bastante desse também. Fica a dica aí, o Ticket Ride Holanda, você pode ir, ele é muito bom. Muito bem, fica a dica aí. Além disso, eu joguei 2 jogos infantis. Eu joguei, né, foram os presentes de Mikołaj dos meus filhos. O jogo do Harry Potter, 10 partes do Penfança com a minha filha. Um jogo que, infelizmente, ele precisa de 4 jogadores para você só começar ele. Então, é mais difícil a gente tirar ele da prateleira. Mas, no geral, o jogo é legal para uma criança da idade dela. Ela gosta bastante, né? De apontar varinhas para os outros e gritar estupefança. É estupefaça. E para o meu filho, ganhou um jogo de corrida com cores chamado Monza. Jogo alemão, publicado pela Raba, em que você tem um circuito com cores, você tem os dados coloridos, você joga, e aí você usa as combinações de cores no dado para poder fazer o seu carrinho andar. Mesmo conceito do jogo que a gente já falou aqui, o Cargolino Valentino, mas dessa vez, em vez de chegar por último, você tem que chegar em primeiro.
Um jogo interessante aí também de Fórmula 1 para crianças. E aí eu vou passar agora para o senhor Lucas Silveira para nos dizer o que é que ele tem jogado ultimamente. Lucas. Bom, joguei alguns jogos, tive duas partidas muito boas aí esse final de semana, uma de Stone Age, né, relembrando os tempos aí lá da pandemia, no finalzinho da pandemia, quando ela estava acabando, e jogava eu, Jéssica e dois amigos nossos, o Matheus e o Lucas Nagem, e tínhamos duelos ferrenhos de Stone Age, fomos relembrando, né, e Jéssica, deusa do Stone Age, conseguiu a vitória numa partida bem equilibrada, e depois tivemos a partida de Duna Imperium, que eu passei o carro, fiz 12 pontos contra 8 dos demais adversários, né? Joguei muito. Dizem eles que foi apertado, porque foi decidido na última batalha. Foi decidido na última batalha, mas eu ganhei de 4 pontos de diferença, isso que importa. E foi uma partida muito boa. E joguei também. Fica o registro que eu não estava nessa partida aí. Não estava, se tivesse, ia apanhar também. Eu bati em todo mundo. E tivemos 2 partidas aí jogando com o Tadeu. Uma de Carcassonne, né? Que Tadeu saiu vitorioso. E uma de Power Grid, que a vitória é contestável, né? Contestável. Que o senhor Tadeu deu dicas para os adversários me atrapalharem. Isso é um absurdo. Fiquei puto, eu ia ganhar aquele jogo, mas tudo bem. Não ia nada. Aí tivemos uma partida muito boa usando o mapa do Brasil, senhor Matheus, onde aparece a cidade de Montes Claros. Eu não vi. Não vi Gdansk por aqui. Parece Montes Claros. Claro, no mapa do Brasil, como é que... Grande Gdansk não importa. Não se encontra, não apareceu. Não apareceu nem a Gdansk, nem a grande Gdansk, mas apareceu apareceu Uruguaiana, mas não apareceu a grande Gdansk. Apareceu Jataí? Apareceu Jataí no não, Power Jataí não apareceu. Não, aí é um grande pecado, realmente, aí no mapa do Brasil não ter Jataí. Infelizmente não produz tanta energia igual Montes Claros, né? Montes Claros é energia solar. Tem muita energia solar aqui. Muita, né? E o mapa do Brasil, incrivelmente, muito legal, muito divertido. Por nós conhecermos também as cidades e tal, ficou bem legal. A gente comentando, falou assim, o amigo nosso Sadraque, que começou em Brasília, ele começou a expandir e tal, e ele desesperado querendo ir para Montes Claros. Tadeu, né, muito temático, começou lá no sul do país, né, de onde ele nasceu. É verdade. Porque eu peguei Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná lá. Saiu fazendo a festinha ali no sul. Eu fui pro litoral, né, praia, sol, piscina, tal, descansar. E Lucas foi lá pro norte do país, lá na Amazônia e tal. E Camila ficou no sudeste, assim. Ficou bem divertido jogar no mapa do Brasil. Não tem grandes mudanças, né, Tadeu? Eu acho, pro original, eu acho que eles só chamam o lixo de outra coisa e pronto. E só. Eles dizem que o mapa, lixo... o mapa, mas assim, em termos de... É biogás. Eles disseram, agora o lixo é biogás, ponto. Isso. É o mesmo jogo. E aí, foi bem divertido a partida, então... Teve outros jogos aí também que eu joguei e tal, mas dos mais memoráveis foram esses aí. Não precisa mencionar os jogos, você jogou Carcassonne, então, que é o maior de todos, aí não precisa mencionar os outros, né? Só vou joguei pra pauta. Dá a pauta. Comentar que durante o jogo o Lucas Nagem tava baixando a nota de Carcassonne, tão ruim que é o jogo, só que eu quero dizer. Eu não consegui nem esperar terminar o jogo de Carcassonne pra baixar a nota. O que eu posso dizer? Ele não tem podcast pra falar o que dele. Então, ele perdeu, ele tomou uma surra. A gente controla a opinião pública, porque nós temos uma plataforma e ele não tem. Então o que eu vou fake dizer? News, né, vai vir daqui, né? Exatamente. Vamos espalhar fake news. Só lamento. Muito bem, Lucas. Eu tenho vontade de jogar Power Grid, viu? Nunca joguei Power Grid. E especialmente nunca joguei o
o mapa do Brasil. Eu me lembro até ter uma época em que eu estava procurando uma cópia do Power Grid, porque, claro, eu já ouvi muito bem falarem sobre o jogo, né, sobre o Power Grid. Então, espero que aqui ele é relativamente barato, viu? Eu lembro que eu peguei minha cópia numa promoção de Natal. Eu demorei quase um ano para estrear o jogo. O meu, né? A minha cópia. Mas eu comprei na promoção de Natal do ano passado, de R$120. Não, olha só. Que barato. Muito bem. Bem barato. Parabéns, Luquinhas. E o seu Tadeu, que mandou aí umas fotos, umas mesas grandes, cheias de eu não vou me estender muito para começar logo o massacre aí, mas eu joguei Duna. Lembra que eu prometi que ia ganhar de Lucas Nagem? Ganhei, então Lucas Nagem foi freguês meu e do Boi, meu e do Lucas nesses últimos tempos. Só perde no Duna, um jogador ruim. E que mais que nós jogamos? Jogamos Arnak, que é jogo bom. Jogamos uma partida épica de Eclipse, muito boa também. Infelizmente, Lucas Nagem ganhou. Arnak, acho que foi eu que ganhei. Jogamos uma partida de Libertalia, que eu não conhecia, que é de Balu, o jogo. Bem legalzinho, não esperava nada do jogo. Um jogo bem gostoso, assim, bem dentro no olho, bem bolado. Olha, achei Libertalia numa lista aí de melhores jogos para iniciante. Confere, Tadeu. Eu acho que se o iniciante não tem problema de dar dedo no olho dos coleguinhas, é uma boa entrada, de fato. Ele é bem simples. Só que ele é muito... Se uma pessoa que não gosta muito, né, de conflito direto, ele é um jogo malvado, né? Você vai lá, mata o cara do coleguinha, rouba o tesouro dele, é o jogo inteiro o coleguinha sacaneando o outro. Mas em termos de regras, é bem adequado para iniciante. Bem gostoso também, bem feitinho o jogo. A gente jogou a cópia... Bonito, né? A arte muito bonita. Eu preferia a arte original, porque o original era com os piratas, tudo desdentado, com escorbuto e coisa, e eles trocaram por aquelas... Tá na moda hoje em dia, né? Qualquer tema menos que não seja politicamente correto. Vira um desenho de sábado de manhã, né? O Stone Meyer fez uma produção lindona, mas transformou tudo em bichinho antropomórfico, que eu não sou muito fã, mas a produção é bem bonita. Então, foram esses jogos que eu andei jogando aí. Todos jogos bons, foi uma boa época de jogo aí. Muito bem, muito bem. Estamos chegando aí num período de recesso, né? E aí a gente... Graças a Deus, meu amigo. Começa a ter mais tempo para jogar, né? É o plano. Muito bem. Então, pessoal, vamos começar o quadro principal desse episódio. Dessa vez nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Quer dizer, a gente já fez um episódio sobre duelos, né, entre Wingspan e Everdell, mas hoje a gente resolveu discutir, colocar aqui no debate os jogos essenciais de cada um. Os jogos que consideramos essenciais na coleção, jogos que nós usamos para iniciar outras pessoas no hobby, jogos que nós consideramos, vamos dizer, a perfeita mistura entre simplicidade e representatividade dentro do hobby. Cada um de nós escolheu um jogo para trazer para o episódio. Eu vou introduzir os jogos aqui, pessoal, pode ser? Bora, pode ser, por começar. Então tá. Introduza. Então, eu vou trazer o Carcassonne, só o Carcassonne básico, talvez vou mencionar as mini expansões que agora viraram parte do principal, né, do jogo principal. Não vou falar das demais expansões, até porque não sou fã, viu? Eu não sou fã das expansões do Carcassonne. E vou mencionar alguns spin-offs que eu gosto, mas não todos eles, porque tem muita versão também diferente do Carcassonne. Então, só para limitar o debate, falando do Carcassonne básico. Do Rio você não gosta? Tem gente que considera a do Rio meio padrão. Não, a do Rio é padrão. É como eu falei, tem algumas mini expansões, como a do Rio e aquela do Bispo, que agora elas fazem parte do pacote principal. Aqui na Polônia você já compra o Carcassonne base e já vem com essas duas expansões Aqui na também. caixa. Eu tô falando mais daquelas expansões como, por exemplo, a Princesa do Dragão, a expansão do circo, né, a expansão dos hotéis.
Eu não conheço nenhuma delas, mas ok. Eu consigo entender só pelos nomes, mais ou menos, o que esperar dela. Não, eu não gosto dessas expansões, pra te confessar, ô Tadeu. Vou falar disso depois, não vou estender muito. E Lucas Silveira escolheu o Catan como o jogo essencial dele para comentar hoje. E Tadeu escolheu um jogo que é bem a cara dele, eu diria. Um jogo que ele é essencial, mas ele não é... Vamos dizer que ele não prima tanto pela simplicidade assim, que é o El Grande, que é um jogo que inclusive tem uma nova edição aí, né, Tadeu? Não sei se tem a nova edição ou a antiga. Aqui não chegou ainda, mas aqui acho que a antiga estava disponível até pouco, agora acho que não está mais. Não é bem a antiga, né? É a Big Box. É a Big Box. Isso. A Big Box, ok. Isso. A Big Box também tem o gaúcho na capa, Tadeu? Ela é basicamente igual à antiga, só que todo o design gráfico, tudo, só que todas as expansões que tinham sido lançadas numa caixa só gigante. Aham. Eu tô fazendo a piada porque eu achei por muito tempo que o El Grande era um gaúcho na capa. Ok, justo. Na caixa do El Grande. É o gaúcho. El Gaúcho. E aí a gente vai aqui, a estrutura do nosso debate, que o trem não é bagunçado não, tem uma estrutura, né? Nós vamos começar falando do tema e vamos até o fator diversão, vamos falar de relevância no hobby, profundidade estratégica, rejogabilidade, interatividade e qual deles envelheceu melhor, certinho? Então, perfeito. Então essa é a nossa estrutura, as regras estão colocadas, meus amigos, agora é a hora da gente começar, né, com o debate. Então vamos começar pelo tema. Já que eu falei do El Grande, já que eu falei da minha confusão inicial com o El Grande, que eu achava que era um jogo sobre gaúcho, Tadeu, esclarece para o pessoal aí, para além da minha confusão, sobre o que é o El Grande. Então, eu andei dando uma pesquisada sobre ele, me preparando para o podcast. Um comentário sobre o seu engano sobre o gaúcho, né? Faz sentido porque os gaúchos têm uma certa influência do Uruguai e da Argentina, que por sua vez tem certa influência da Espanha, né? Então não é uma coisa que se tirou do chapéu a proximidade, né? De fato lembra um pouco aquele gaúcho tradicional, né? É só o desenho da caixa parece muito, né? É um cavaleiro espanhol que lembra um gaúcho tradicional. Acho que é bem razoável a sua confusão. Então o El Grande, ele se passa na Espanha no século XV, na época que a Espanha é totalitária, e ele é um jogo, não é um jogo perfeitamente temático, mas eu acho o tema bem integrado, no sentido de que o rei é a peça principal do jogo, né? E a gente passa basicamente o jogo inteiro puxando o saco desse rei para tentar ganhar prestígio, né? Então, eu acho que a integração temática fica bem natural, né? Onde o rei tá, não pode ser mexido, as pessoas só podem botar mais influência em áreas que estão próximas do rei. E uma curiosidade que eu estava lendo sobre o projeto desse jogo, né? Esse jogo passou muito tempo no papel antes dos autores conseguirem publicar. E inicialmente ele tinha o tema do cavalo de Troia, e o que era o rei era um cavalo de Troia que ia andando e iam saindo as peças do cavalo de Troia, que eu achei uma curiosidade interessante. E aí eles tiveram muita dificuldade de publicar na época, porque na época um jogo que hoje em dia é considerado um jogo de peso médio, né? Peso talvez médio leve até, na época era um jogo que era considerado complicado. Então ele passou muito tempo na cabeça lá do Kramer, que depois pediu ajuda do Ulrich, e aí eles finalmente conseguiram publicar e aí estourou, né? Então teve essa evolução tanto na mecânica do jogo quanto na temática. Não é o jogo mais temático. Ele foi publicado quando? Qual ano de publicação dele? Ele foi publicado no mesmo ano de Catan.
1996. 95, ele ganhou os Spiel des Jahres. Curiosamente, o Catan ganhou os Spiel des Jahres em 95 e o El Grande em 96. E eu fiquei curioso do porquê, né? Porque ele foi lançado em 95 e eu achei informações desbaratadas que eu não consegui verificar qual é a correta. Uma delas diz que porque ele foi lançado mais tarde, ele entrou, apesar de ser ano 95, para o ciclo do Spiel já era 96, e eu vi outra fonte falando que era que naquele ano um jogo podia concorrer por 2 anos ao Spiel. Eu não sei qual das duas é verdade, mas ambos os jogos ganharam o Spiel des Jahres. O Catan em 95, eles guardaram melhor para depois, né, 96 deram o grande. Deve ter tomado um cacete antes, e aí vamos tentar de novo. Então, fechando meu argumento sobre a integração temática, né, ele não é o jogo mais temático do mundo, mas eu acho que para um jogo de estratégia abstrato, é um jogo, uma integração temática bem interessante e não completamente genérica, né, como outros 2 jogos aí que eu não vou citar agora. Então, essa é a agressão gratuita aí. Agressão gratuita. Vai vir um monte dessas aí, só um rei espanhol de 1500, não tem nada a ver distribuindo uns carinha aí nas regiões. Tema nenhum aí. Então, podia ser qualquer coisa, Lucas, podia ser abelha na colmeia. Se você tá aí abrindo a boca, fala aí caixa de ferramenta. Fala aí do tema do Catan, então. Aí sim é bem integrado o tema do Catan. O tema do Catan, você tá querendo expandir, né? Você está colonizando uma ilha. E qual a melhor forma de colonizar uma ilha? Expandindo. Tá expandindo, criando estradas, criando vilas, criando cidades, né? E é justamente o que você faz em Catan. Então não tem mais temático do que isso. Você tá colonizando uma ilha, né? Agora, brincadeiras à parte, o tema do Catan é justamente esse, de colonização. Então você é um povo que descobriu uma ilha e você está expandindo o seu povo através dessa ilha. E aí você acaba encontrando com outras pessoas, né, outros povos, né, que são seus amiguinhos. E aí você acaba fazendo negociações, né, então você troca seus recursos com recursos dos amiguinhos. Igual era no passado mesmo, quando você encontrava outros povos, ou você caía no pau, né, na briga, ou você fazia trocas, né, de recursos, né, e como nós aqui no Catan somos pacíficos, né, não queremos conquistar nada, a gente faz trocas, nós somos do bem. Então o tema eu acho muito irrelevante, mas é bem interessante o tema. Não faz diferença se é colonizando ou seja lá o que for. Tanto é que saiu várias versões, né, de Catan. Isso, exatamente isso que eu ia falar. Tem Catan Star Trek, tem Catan Game of Thrones, tem Catan de todo tipo de bobagem. Se tu pode transformar o jogo em qualquer coisa, é porque o tema não importava. É o grande, tem só um é o grande, não tem outro, porque se trocar o tema não vai ficar bom. Mas você podia colocar qualquer coisa, podia pôr um rei da Inglaterra, um rei da França. Não, botar o rei da Inglaterra, transformar aí Catan Catan do Star Trek, Catan do... Podia fazer a mesma coisa com o El Grande, você colocar o Thanos lá. Tadeu, esse teu argumento não é válido, porque se eu for no BGG e eu colocar jogos que... Né, porque no BGG você tem lá falando se o jogo... usa a mecânica de um outro jogo. Você tá querendo me dizer que eu não vou achar nenhum jogo que tem El Grande como sendo a base da mecânica de outros jogos? Como reimplementação, não. Não vai encontrar? As mecânicas, óbvio, né? Eu não tô falando da mecânica. Não é que pegaram a mecânica de fazer trocas e fizeram outro jogo. Pegaram o Catan exatamente como está e transformaram em Star Trek. Claro, pegaram Catan exatamente como tá e transformaram na Rua do Chocolate. Aí, eu sei porque que o senhor Matheus está defendendo, porque tem um monte de bobagem com... Tem, com certeza tem. Não vou negar que tem um monte. Mas com El Grande dá pra fazer também. Eu nunca só acho que dá pra porque não vende.
Porque não vai vender, não é comercial. Comercial exatamente, porque jogadores de El Grande são pessoas que são mais informadas, né? Não vão comprar qualquer bobagem aí de Catan da Rua do Chocolate. Tadeu tá tentando perverter uma coisa que é claramente uma desvantagem do El Grande, o fato de ninguém querer fazer mais nada com ele, né? E tentando vender como se fosse uma grande vantagem. Então, quantos retimes tem do Fear of Drácula aí, Matheus? Não tem nenhum retime. Deve ser uma porcaria de jogo, então. Mas eu não tô. Mas não é meu argumento, é o seu argumento, não é meu argumento. Eu não tentei convencer ninguém que. O seu argumento é que o retime é uma coisa positiva. E o jogo, por ser. Pelos outros jogos terem retime, é que eles são melhores. O Fear of Drácula não tem retime. O teu argumento é que então ele é inferior. Com certeza, você ter um sistema que você pode utilizar para vários outros temas tem a sua vantagem. Claro que tem. Não estou dizendo que faz o jogo. Para vender, sim, mas é um argumento contra a integração temática deles. Isso também é verdade. Pega braço. Como é que você vai botar braço com Star Wars? Você até consegue, mas vai ficar uma porcaria. Você não vai conseguir. Mas o El Grande dá pra fazer e não ficaria uma porcaria. Pega a Duna. Ok, não é tão bom quanto o Brás, não é tão bom quanto... Se eu quisesse pegar o El Grande e fazer o Brasil Imperial e colocar o Dom Pedro II ou Dom Pedro I no mas olha como é próximo do tema original. Eu conseguiria fazer. Olha como é próximo do tema original, né? Você teve mas dá pra você fazer. Mas dá pra você fazer com qualquer colonizador. Você pode fazer com o Darth Vader. O Darth Vader exatamente. Sendo grande. Dá pra fazer. Vai ficar uma porcaria, mas pode. Até o rei ali no El Grande parece o Darth Vader, né? É uma peça preta longa, né? É roxo. Roxo? É o roxo papal, É roxo. É roxo aqui, é roxo. Só se for de vocês, a versão que eu joguei era o preto, Big Box é roxo. Eu acho que a versão tradicional, não tenho certeza agora. E a versão nova, talvez, né? Não sei. Essas questões à parte, né, o Lucas, o Catan, ele foi baseado nas colonizações vikings, me parece, né? E o fato dele ter sido feito primeiramente sem um combate direto vem do fato de que os alemães, quando depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a desenvolver muito o hobby, né, de jogos de tabuleiro, e eles não estavam interessados na introdução de mecânicas de combate por causa da Segunda Guerra Mundial. Né, e isso se estendeu até aí a invenção do Catan em 1995. Muito bem, eu vou falar do Carcassonne, que é um jogo que muita gente conhece, é ganhador do Spiel des Jahres em 2000. Então não é um jogo tão velho quanto o jogo dos meus amigos, é um jogo que tem só 24 anos, né? Só 24? É só 24 anos, eu nem acredito que tem gente que nasceu no ano 2000, é tão pertinho, né? Tem gente que nasceu no ano 2000, tem já 24 anos de idade, você acredita nisso? Estamos ficando velho, meu amigo. Pois é. Então, o Carcassonne foi lançado no ano 2000 e Carcassonne é o nome de uma cidade no sudeste da França, que é muito popular pela sua cidade medieval. Né? É uma das cidades que tem vamos dizer, a parte medieval mais bem conservada da Europa. Né? Então é muito conhecida por suas fortificações, e o tema do jogo é que você tem até 4 lords e tem os seus seguidores, e você está construindo sua fortificação ou suas fortificações medievais vamos dizer, num campo aberto. Então você tem os tiles, né, os quadrinhos, né, as partes, você vai pegando eles de forma randômica, vai colocando na mesa, e aí você coloca o seu seguidor em cima, né? Então esse foi o tema inicial, e depois teve várias... existem muitos
jogos com o nome Carcassonne, mas que são sobre temas completamente diferentes. Tem, por exemplo, Carcassonne Amazônia, que é um dos meus favoritos, em que você tem o rio Amazonas e você vai construindo a floresta, as tribos, e aí tem uma mecânica de corrida no jogo, né, também. Então ele teve algumas várias reimplementações aí, mas estou comentando apenas sobre o jogo base aqui, e esse é o tema de Carcassonne. Certo, senhor? Certo, senhores? Perfeito. Muito bem. Agora, piadas à parte, nenhum dos 3 jogos tem um tema particularmente bem integrado, mas... Pois é. Se bem que eu acho que o Carcassonne ele serve o propósito dele, mas se você for pela internet, muita gente vai realmente contestar a integração temática do Carcassonne, né? Então, começando por mim. Sem sombra de dúvida. Tô na fila também. Agora, tem um tema aí que o Sr. Tadeu vai ter que muito se esforçar para se justificar, né? Porque tem gente que nunca ouviu falar sequer do El Grande, né? Quando a gente fala de relevância no hobby, não é verdade, Sr. Tadeu? Pode começar com o senhor? Ótimo. O que o senhor tem para dizer em sua defesa? Que tem gente que nunca ouviu falar desse El Grande na vida aí. É fácil, o grande é o cidadão Ken dos jogos de tabuleiro, enquanto os outros dois são os filmes da Marvel aí. Todo mundo sabe dos filmes da Marvel. Mas é o grande. Então, né? Ok. Eu vou dar o braço torcendo no sentido, né? Os dois mais populares, claramente, são o Catan e o. Até o jogo é tão ruim que eu esqueci. O Carcassonne. Então, esses dois. Mas. O El Grande fez uma coisa que nenhum desses dois pode dizer que fez, que foi o seguinte: ele mostrou para as editoras que havia espaço para jogos para hobbyistas. Até a entrada do El Grande na cena, as editoras acreditavam que jogos tinham que ser todos extremamente simples, voltados para a família, e que um jogo voltado para o pessoal que realmente gosta, né, que realmente está no hobby, não era viável. Tanto que os autores, né, foge o nome agora, foi o Urlich e o Kramer. E o Urlich e o Kramer, eles passaram, eu não sei quantos anos, eu estava lendo a história deles, mas foi bastante tempo com o jogo sem editora, justamente por causa que eles tinham essa ideia, que o jogo era muito complexo para ser viável e que jogo que uma criança de 6 anos não joga não pode ser publicado. E aí eles conseguiram finalmente publicar com a influência do nome do Kramer, né? E explodiu. E desde então o hobby cresceu para o que é. A gente tem jogos, né? Como os nossos jogos, nossos números 1 lá. O do Lucas pode ser jogado por criança, mas o Fear of Drácula, o Brass, né? Que são jogos para hobbyista, não existiriam hoje sem o El Grande. Então, a popularidade, ok. A popularidade do Carcassonne e do Catan é maior, mas o El Grande é o que tornou o nosso hobby a beleza que é, e não uma coisa simplesmente para pessoas que não são hobbyistas. Então, eu posso dizer que tem esse lado da influência do El Grande, que para mim é mais importante que a outra, para ser bem honesto, mas eu consigo ver que isso é uma questão de opinião, que nenhum dos outros dois jogos pode dizer que fez. Okay. Eu acho que o teu argumento, Tadeu, é uma El Grande balela, entendeu? Okay. Calma aí. El Grande conversa. Calma aí, borboleto, mas aqui na questão de relevância do hobby não tem para vocês dois aqui não. Aqui, infelizmente, né, ou felizmente para vocês, aqui nada de braçada, né? Você só joga um jogo de tabuleiro moderno por causa do Catan, né? O primeiro jogo que de fato estourou a bolha, que chegou no mundo inteiro, né? Foi o Catan. O Catan ajudou a popularizar os jogos que a gente chama os Eurogames, né? Os jogos alemães. Foi o Catan. Então, assim, o Catan, mesmo você dizendo aí, Tadeu, que o El Grande que trouxe essa questão da dificuldade, né, que abriu espaço, o Catan também tem essa questão.
ele também não era tão simples assim para a época, em 1995. Obviamente ele é um pouco mais fácil do que o El Grande, mas não é essa diferença toda também não. Então assim, o Catan de fato popularizou muito o hobby no mundo inteiro. Eu tava vendo aqui as editoras, sabe quem publica o Catan no Japão? Essa aqui é nova, hein, Matheus? Bandai Namco. Capcom. É a Capcom. A Capcom, Que distribui o pior que eu podia ter acertado ela. Você chutou e não... Foi quase, você chegou perto. Não, sabe por quê? Eu podia ter acertado porque, na verdade, eu joguei uma versão do Catan feita pela Capcom. E é Catan Street Fighter daí? Como é que é? Não, gente, existia um console portátil que eu tive, mas que ele não foi muito popular, que era o Nokia Engage, que ele era um telefone que também ele era um videogame portátil, né? E ele foi um videogame que teve uma vida muito curta, eu acho que ele teve 3 anos no total, e eu morava na Bélgica e eu tinha um Nokia Engage. E um dos últimos jogos lançados para o Engage foi uma versão do Catan feita pela Capcom. Ok. E agora, Lucas, ele esclareceu o mistério, porque eu nunca, eu sempre me perguntei por que a Capcom, que criou Street Fighter, Final Fight, tantos jogos aí populares de luta, lançou Catan, de todas as franquias que você pode imaginar, lançar um jogo de adaptação de um jogo de tabuleiro para um portátil falido da Nokia. Por quê? Bem falido. E agora eu sei porque eles têm os direitos de publicação do Catan no Japão. Então aí era fácil para eles só pegar, né, já que eles têm os direitos, pegar e fazer um jogo para qualquer plataforma. O Lucas matou a charada. Só complementando uma coisa interessante, agora não é em defesa do Grande em particular, mas é da importância do próprio Kramer, que ele e o Urlich, eles fizeram outro jogo que foi outro que elevou o nível de complexidade que podiam haver em jogos, que foi um jogo chamado Princess of Florence, que eu não sou muito fã do jogo, mas ele foi um passo extra nessa direção dos euros modernos que nós temos, que ele introduziu leilões e tu tem um esquema de colocar os tiles, lembra um pouquinho um Tetris. Então ele fez esses 2 passos aí, primeiro com o Grande 95 e depois com o Princípios de Florença lá no início dos anos 2000, não lembro exatamente o ano. E continuando na defesa do Catan, trazendo aqui para nossas terras tupiniquins, foi também o primeiro jogo, né, de tabuleiro moderno publicado aqui no Brasil, podemos dizer assim, né, pela Grow. Aqui no Brasil foi publicado pela Grow, foi o Catan. Qual ano? Veio pela Grow. Se eu conferir aqui, mas eu acho que é 2005, 2004. Acho que isso é fake news. Porque eu acho que a arte moderna veio antes. Eu acho que a arte moderna veio antes para o Brasil. Em 23 de fevereiro de 2011, a Grow informou em sua conta do Twitter que concluiu a negociação para lançar o jogo no Brasil, a partir de maio. Mas o que Tadeu tá falando é que ele acha que não foi o primeiro euro que veio pro Brasil. Isso. Qual foi? Eu acho que foi Modern Art. Acho. Eu não tenho certeza. É verdade que eu tenho aquela versão BR do Modern Art antiga? Pode ser que seja, né? Eu teria que pesquisar, mas eu tenho uma chance boa de Lucas estar espalhando fake news aqui na nossa... Não, mas se bem que você olhar qualquer review ou qualquer comentário sobre o Catan, sempre vão dizer que, como o Lucas introduziu, que o Catan é o jogo que furou a bolha, né? Que mostrou o euro, que mostrou o euro falando pro especificamente mundo, né? da informação que ele falou que foi o primeiro. Do Brasil. Eu acho que. Claro, eu entendi. Mas eu diria que é compreensível que Lucas tenha se confundido, porque para muitos territórios é a verdade. Você é advogado do. Não joga contra, rapaz. Você é advogado do.
A minha missão, em primeiro lugar, é ser host e esclarecer para o nosso público, né, todas as idiosincrasias do hobby e trazer informações interessantes. Essa é a minha missão, Tadeu, na vida. Aí, ela vem antes do meu ego. Ela vem antes do meu ego. Meu ego não importa. Importa a informação. Então, vai lá, então agora vai defender Catan, então. Bora. Não. O Lucas tá olhando aí, não sei o que ele tá olhando. Sei lá o que ele foi olhar aí. Sobre o Catan, mas falando do Carcassonne... porque na minha cabeça, assim, né? Pelo que eu tinha entendido, o Catan tinha sido o primeiro jogo de tabuleiro moderno que veio, né? Eu digo por que eu acho pela Grow e tal. Mas Tadeu falou do Arte Moderna. Eu acho que isso pode acontecer porque saiu uma versão do Arte Moderna no Brasil, que só saiu no Brasil, muito antiga. Eu não tenho certeza. Que é essa dúvida aí agora, que inclusive eu tenho ela aqui em casa, então é por isso. Mas brasileiros, né? Não, na verdade, assim, não é bem artista brasileiro, tipo assim, os artistas são inventados, né? Com nomes brasileiros. Mas é um jogo que só saiu no Brasil, do Arte Moderna, com arte só pro Brasil. Fizeram igual o episódio do Chaves, né? Mudaram Acapulco pro Guarujá. O nome do povo lá é Orestes Negrão, um pessoal assim, sabe? Então, é um jogo do Arte Moderna que só saiu no Brasil. Eu vou dar uma olhada enquanto o Matheus tenta defender o indefensável, né? Que é tentar superar isso. Matheus, vai lá. Gente, eu defender o indefensável, falar que da relevância de Carcassonne, falar da relevância de Carcassonne pro hobby, eu preciso falar alguma coisa. Todo mundo conhece Carcassonne, né? Todo mundo sabe que é um ótimo jogo de entrada. Tá recomendado em qualquer lista de jogos essenciais para se ter, jogos essenciais para você. De caras que sabem o que estão falando, né? Isso é lista dos não, é só lista de gente especializada no assunto, né? Eu acho que o Carcassonne ele sofre um pouco, né? Principalmente na comunidade que gosta de euros mais pesados, né? E que gosta, vamos dizer, um pouco de tratar o hobby como uma coisa elitista, fazer o que se chama de gatekeeping, né? Gatekeeping é bom, eu posso fazer um debate enorme sobre isso. Mas só complementando, Tadeu, tá certo, a edição, essa edição do Arte Moderna foi publicada em 2006 pela Odisseia Games. Ok. Aí fica aí. Nossa, eu achei que a gente estava falando uma coisa mais antiga, né? A gente tá aqui debatendo se o hobby começou no Brasil antes ou depois de 2006, hein? Pois é muito recente, né? Mas, continuando, até inclusive, semana passada, uma amiga minha uma vizinha aqui de prédio, chegou para mim e falou assim, me recomendaram um jogo de tabuleiro para eu comprar, né? E aí ela me mostrou a foto, porque ela não sabia, né, que o Carcassonne, ela não sabia pronunciar, não lembrava do nome e tudo. Aí eu falei, não, pode comprar, né? Realmente um ótimo jogo de entrada. É um jogo que eu não tenho problema de tirar ele para jogar com os meus filhos, por exemplo, porque as regras são extremamente simples. Eu acho que ele preenche um gap entre as pessoas que estão no hobby por já algum tempo, que são conhecedoras do hobby, e aquelas pessoas que não fazem parte da nossa esfera, né, não são parte do hobby, mas para quem você também sabe que explicar regras muito complexas vai ser uma coisa que vai afastar a pessoa, né, de compartilhar da diversão, né, de um jogo. Então ele é o jogo perfeito para você tirar nessas situações, é o jogo perfeito para introduzir pessoas para o hobby, né?
É um jogo que já teve uma reimplementação de Star Wars, então isso já mostra, né, a relevância que o jogo tem, né, ou pelo menos o valor comercial, vamos colocar. A gente podia ter colocado, né, valor comercial, aí o Tadeu não ia ter chance, porque olha a falcatrua aí. Olha a falcatrua. Só o que eu tenho a dizer. Vou chamar a justiça eleitoral aí. Mas todos os 3 jogos, gente, eles foram ganhadores da maior premiação dentro do hobby, né? Fora das premiações que tem em outros países também, né? Dos quais eu não sei a lista aí, né? Mas das quais provavelmente os jogos que a gente está mencionando ganharam, né, várias, né, dessas premiações também. É engraçado que eu e o Lucas jogamos sujo pra cacete e o Matheus todo, não, todos são bons. E eu e o Lucas dando facada nas costas do coleguinha na hora. Se você jogar jogo de tabuleiro com a gente, Matheus, você não vai ver a saída. Ixi, pobre Matheus. A minha função é informar, né? Aqui, quando eu tô no podcast, minha função é informar. Quando eu estou jogando é uma coisa diferente, tá? A minha esposa, ela na verdade, ela fica falando pra mim assim: você tem que deixar os outros ganhar. Você tem que deixar os outros ganhar. Por que você não, né? Quando você tá na mesa de jogo, você muda, né? Você muda, você não deixa ninguém ganhar. E eu falei pra ela tá falando até com relação aos meus filhos, entendeu? Mas a melhor coisa é o menino aprender a perder. Isso aí forma caráter. Eu já falei pra ela, na minha casa não tem comida de graça, não. Sentou na mesa é pra jogar, não vou... Bora. Eu jogo pra ganhar, mesmo que sejam meus filhos, gente. Então, meus lindos, eu achei agora as informações completas aqui. Okay. A primeira, na verdade, os primeiros jogos modernos... Trazendo informação. Correto. Vamos lá. Na década de 80 veio Acquire, que veio como cartel aqui no Brasil. Eu acho que não entra como jogo moderno. Não entra? Então, se ele não entra... Acho que não. Se ele não entra, de fato, 2006, Modern Art pela Odisseia. E aí, em 2011, Catan abriu as portas e depois veio, né, Puerto Rico, Castles of Burgundy, tudo pela Grow, né? E depois que a Grow lançou esses, vieram, de fato, as demais editoras, né? E aí, mandando bronca nesse tanto de jogo aí que a gente tem hoje. Então, se desconsiderar Acquire e essa tentativa fracassada do Arte Moderna, foi Catan aqui no Brasil. Arte Moderna conta, é um jogo bom, inclusive. Senhores, o próximo tópico é profundidade estratégica. E aqui... Vocês querem tentar ou vocês querem só dizer que Tadeu ganhou e pronto? Não, eu na verdade quero dizer, né, que esse tópico, na verdade, nem é muito relevante pro Carcassonne, porque eu, na verdade, valorizo ele pela simplicidade estratégica e não pela profundidade estratégica dele, né? Então, para mim é o contrário. Ele é um jogo, para quem nunca jogou, que eu acho impossível, né, ter alguém que tá ouvindo esse podcast que nunca jogou Carcassonne, mas ele é um jogo que, né, você toma 2 ações no seu turno apenas. Você tira gente, qual é o nome de... Um quê? Peça. Uma peça. Eu vou chamar de tile. Ou tile. Você tira um tile de uma sacola, né? Ou se você tiver, né? Mas de forma randômica, você vira, você olha no que já está montado, onde esse pedaço melhor se encaixa, e se não estiver entre, vamos dizer, entre as construções adjacentes, não tiver um seguidor de outro jogador ocupando aquele espaço, seja um castelo, seja uma estrada, seja uma igreja, ou seja até uma fazenda, né, que depois foi introduzido nas regras, você pode colocar o seu seguidor ali, e aí você está ocupando esse espaço. O que é interessante é que construções adjacentes não completadas, elas podem se fundir com uma construção que você esteja ocupando, e aí os jogadores dividem os pontos, né? Você só conta os pontos quando você completa a construção, você retira o seu seguidor, e aí você conta
os pontos. Então é uma simplicidade assim enorme, né? Isso são todas as regras do jogo, né? Não tem basicamente mais nada para eu explicar, né? O Matheus basicamente se jogou no chão e tá chamando a maca tentando terminar o jogo antes de você tomar uma goleada. Vamos lá. Não, mas a verdade é essa, né? Eu gosto do Carcassonne pela simplicidade, não é pela complexidade. Se eu tivesse qualquer coisa de complexo para dizer sobre ele já não seria para mim. Complexidade e profundidade de estratégia são coisas diferentes. Go e xadrez são simples e tem profundidade estratégica. Go talvez mais simples que Carcassonne e tem profundidade estratégica. Só que voltando para os jogos que você mencionou, que são Go e xadrez, o Go e xadrez, eles não têm uma coisa que Carcassonne tem e que Catan tem em grande, vamos dizer, como a gente diz em inglês, em spades. É o fato que cada vez que você senta para jogar uma partida de Carcassonne, uma partida de Catan, o jogo, ele muda, né? O Catan, por exemplo, você vai jogar uma partida, numa partida a ovelha vale muito, na outra a ovelha não vale nada. Então as regras, elas estão, próprias regras, elas estão mudando. Agora o xadrez... Todo mundo que gosta de xadrez e Go agora odeia Matheus junto com a gente. Bora? Mas gente, a verdade é essa. O xadrez, ele só é o que é porque ele é um jogo de técnica, né? E de inteligência. A pessoa que treina mais, é a pessoa que sabe mais, é a pessoa que vence, né? É o mérito. Quem treina mais, é quem pratica mais, é quem estuda mais. O Catan ou o Carcassonne não é a pessoa que estuda mais que vai vencer. Basicamente um paro ímpar, então. Você tem... Mas você tem um elemento. Existe nenhum dos três jogos seria assim. É porque no xadrez e no Go é mais chato. Né? É isso. Agora todo mundo... Alguém vai chegar pra mim e falar assim, uma partida de xadrez é extremamente divertida. Não é. Não, eu não tô desmerecendo xadrez e Go, não. Também não gosto de jogar xadrez. Mas vou dizer... Mas é chato. Agora, se todo jogo no nosso hobby fosse como xadrez e Go, o hobby não seria o que ele é hoje. Só quero deixar claro isso é uma coisa diferente. Os ouvintes que gostam de xadrez e de Go, que eu não divido nenhuma das opiniões dos meus colegas de bancada sobre xadrez e Go, só pra deixar claro. Mas, gente, eu não tô buscando briga com ninguém. A questão é que o hobby evoluiu, entendeu? O xadrez e o Go, eles são jogos muito, 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 muito antigos dentro da história do hobby. E esse hobby, ele evoluiu de tantas formas, né? Que ele não seria o que ele é hoje se a gente tivesse continuado com as mesmas mecânicas desses jogos. Mesma coisa para Monopólio, né? Monopólio é um jogo que ele é tão na cara dos outros, né? Ele tem tanto conflito e ao mesmo tempo ele tem um componente de sorte tão injusto, né? Que se a gente tivesse continuado só com essas mecânicas, o hobby não teria parado ali, entendeu? Quer defender o teu, Lucas? De quê? Não pode ir no El Grande. Eu fico por último. O Matheus tá só de tá no chão chamando a maca aqui, pedindo pra não ter goleado. Porque o Carcassonne de fato não tem profundidade estratégica. Eu nem tô brigando. Eu nem tô brigando. Eu já falei. Pôr a pecinha e acabou. A mesma coisa que o El Grande, é só pôr uns bichinhos lá nos lugarzinhos. Calma. Esse negocinho, jogar uma cartinha. Não, isso é uma grande calúnia. Eu vou pegar uma cartinha aqui, vou jogar uns 4 bichinhos aqui. Eu não tô te vendo agora, pessoalmente, mas eu consigo ver o sorriso na sua cara. Quando você fala isso, meu amigo. Trenzinho aqui, não? Põe uns bichinhos. El Grande mistura tática imediata e a longo prazo ao mesmo tempo. Ela faz as duas coisas. Você tem que lidar com a situação imediata ali da aleatoriedade das cartas, né? Trazendo essa coisa que o Matheus estava falando, né? De não ser completamente determinístico, mas você tem um planejamento a longo prazo também muito grande, né? De quais as cartas altas e baixas você vai jogar, como é que você vai fazer se você vai investir as suas cartas mais altas para ir mais cedo agora no início, se você vai depois, isso não é nada trivial. Ao contrário de Catan. Catan é decidido 90% na primeira rodada, né, senhor Lucas? Não, senhor. Improviso. Você tem que saber improvisar. Eu não tenho culpa que o senhor
Que o senhor não sabe improvisar. Os próprios jogadores de Catan reconhecem esse problema. O pessoal que joga Catan inveterado reconhecem o problema de que o jogo é muitas vezes definido já no colocação inicial, que você já sabe que alguém vai ter 90% de chance de vencer só pela colocação inicial. Ninguém mandou colocar no lugar errado. Besta. Burro. Tá lá, tem um tanto de lugar. Põe no lugar errado, aí a culpa é minha. O cara é burro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tinha alguns ataques preparados aqui pro Carcassonne, mas já que o Matheus não... Jogou a toalha já. Jogou a toalha. Eu nem vou atacar o Carcassonne, vou só fazer uns ataques aqui no Catan, né? Que tem essa coisa da definição muito no início. Você tem que defender o seu jogo. Você tem que defender o seu jogo, que até agora você só falou de cartinha, de não sei o quê. É a melhor defesa, né? Mas bem, planejamento futuro, porra de planejamento futuro. Não tem planejamento futuro. Assim, tem muito planejamento futuro. O senhor vai jogar o seu 13 lá no início e ficar com uma posição boa no início do tabuleiro. Você vai guardar para a última rodada e talvez alguém que tenha guardado o 13 também jogar, e se você morrer no final do jogo com o seu 13. Você vai apostar agora na tentativa de colocar o rei numa posição onde você vai ganhar você vai ganhar muitos pontos agora. Todas essas decisões aí envolvem planejamento a longo e a curto prazo, coisa que não aparece em nenhum dos outros dois jogos que estão competindo no debate de hoje. Parece. No Catan aparece. Vou deixar o senhor fazer essa defesa fútil do Catan. Vamos lá. No Catan aparece. Não tem essa, não. O Catan você tem que saber planejar. Primeiro, onde que você vai pôr a sua aldeia. Esse é o primeiro passo. Aí você já tem que saber onde é que você vai pôr. Se você pôr no lugar errado, você se fudeu. E o que os outros jogadores podem fazer se você é burro e não põe no lugar certo? Tô errado, Matheus? Eu não tô errado. O cara que é burro. Aí vai pôr a culpa no jogo pela burrice do cara que não sabe jogar. Foi muito bom defesa. Não tem o que fazer. O autor não trabalhou com burrice. Trabalhou com a pessoa tendo o mínimo de decência de saber onde pôr. Lá, ele, inclusive, ajuda. Ele coloca lá, ó, esse aqui que tá em vermelho é onde sai mais. Tem mais chance de sair. Ele faltou desenhar. Aí a pessoa vai e coloca no 2 e no 12, eu vou fazer o quê? Esse é o respeito que o Catan tem pelo intelecto dos jogadores desse jogo. Os caras também não se ajudam, mas o Catan ele tem uma estratégia, sim, de você saber, de você construir, de você conseguir as estradinhas, de você comprar suas cartinhas de Camila diz que é cartinha de expansão, né? Mas não é o... Eu esqueci o nome daquelas cartas. Eu sei quais são. Aquelas que tem cavaleiros. Ela fala tanta carta de expansão que... Eu não lembro o nome daquelas cartas. Me fugiu o nome. Mas eu sei quais são. Vou dizer que é carta de expansão que Camila fala isso aí. Aí ficou na minha cabeça isso. Bora. Tem a carta de desenvolvimento. De desenvolvimento, isso. Lembrei. Então você tem que saber a hora de usar o cavaleiro, de jogar o ladrão em cima daquela pessoa que está ganhando muito recurso e deixar lá bloqueando. Obviamente, a estratégia não é... Olha que estratégia aqui. Nossa senhora, você tem que fazer isso, tem que fazer... Não é. Não é. De fato, não é. Porque Catan, você senta numa mesa de Catan e você tem história, você tem diversão, você tem partidas memoráveis. É isso que me atrai no jogo. Você lembra de... Tá usando a estratégia do Matheus de fugir do tópico a ser discutido. Vamos deixar para diversão para falar depois. Né? Foi mal. Vamos... Atropelei a pauta. Mas a questão da estratégia, de fato, dos três aqui, eu diria que o Catan é o que tem a menor teor de estratégia dos três. Eu acho que ele é o segundo. Eu acho que o Carcassonne tem certas estratégias da questão do bloqueio. Agora um pouco menos de piada, assim, Carcassonne, a única estratégia que eu vejo em Carcassonne é contar tile. Porque a gente jogou aquele dia lá e, assim, eu joguei sem prestar muito, ganhei o jogo sem prestar muita atenção. E a única coisa que eu acho que eu poderia fazer melhor do que eu sempre botava no lugar mais óbvio, botava o bonequinho quando eu tinha.
A única coisa que eu posso dizer que foi, assim, um pensamento um pouquinho de estratégia foi botar um fazendeiro lá no início, mas acho que é uma coisa meio óbvia de botar um fazendeiro no início. E a única coisa mais que isso que acho que você pode fazer é contar tile. Começar a contar para ver quais tiles não saíram e tem maior chance de sair. Depende, é arriscado, porque quando você põe o fazendeiro, depois você não pode tirar, né? Isso, mas e aí pode acontecer, né, do campo, você investiu, né, você comprometeu um seguidor para o resto do jogo e no final pode acabar que aquele espaço que você estava tentando, no qual você colocou, não resulta em ele ser tão grande que te dá essa vantagem tão enorme de que você teve que jogar o jogo todo com -1, né, que você não pode mover. Porque conforme você completa, olha só quantos pontos você pode fazer com um seguidor. Se você completa uma construção, tira ele, coloca ele em outra construção, depois tira. Se jogar com um a menos é realmente um problema. Eu acho que todas as vezes que eu jogar Carcassonne, eu vou nas primeiras 3 rodadas olhar qual é o melhor lugar para botar um fazendeiro e botar. Talvez ele não dê muitos pontos, mas eu não creio em nenhum momento. É um meta do jogo. Né? Eu fiz isso e em nenhum momento eu fiquei próximo de ficar sem. Nenhum momento eu depois, mais tarde, botei um segundo fazendo. Meu primeiro fazendeiro, de fato, acho que deu 15 pontos, tem uma pontuação grande. Mais tarde eu botei mais um. Em nenhum momento eu senti que estava com risco de ficar sem meeples para fazer minhas jogadas. Então, não vejo não colocar um fazendeiro no início. Mesmo que ele não vá dar muitos pontos, é uma tentativa que pode não vingar, mas que não vai ter efeitos colaterais muito ruins para você. Eu acho que eu sempre botaria um no início. Então eu acho que vocês deram mole pro Tadeu, viu? Porque foi mole o jogo, ganhei fácil. Então vocês deram mole pro Tadeu. Vamos lá, vamos para o próximo. Ele tirou os trem certinho lá, os tiles dele, aí encaixava certinho, era impressionante. Vamos até que ele tava roubando. Pro outro fator que agora Tadeu vai fazer ele vai se virar do avesso, né? Vamos ver então. Para esse, que é rejogabilidade, né? Porque quem que vai tirar o quê? Você acha que é fácil? Acho que tá fácil agora. Então vai. Por que o El Grande é o jogo mais rejogável dos 3? Eu acho que rejogabilidade está muito ligado com profundidade estratégica. Então, depende de quem tiver na mesa, Tadeu. Nem todo mundo é igual a você. Isso que é o problema, entendeu? Justo. Mas, bom, meu argumento é, por exemplo, né, você falou, né, de xadrez, por exemplo, que é um jogo determinístico, mas mesmo assim tem pessoas que jogam a vida inteira ele. E de onde é que vem a rejogabilidade? O fato de que ele tem muita profundidade estratégica. Então, eu vejo o Catan e o Carcassonne como jogos que vão ficar mais repetitivos mais rápido. Eu não tenho certeza porque eu não joguei nenhum deles muitas vezes, né? Agora até vou ser honesto, então não vou nem fazer tanto o personagem aqui, mas eu acho, bom, eu prefiro muito hoje em dia o Grande. Eu já joguei umas 10 partidas dele e eu acho que o Carcassonne eu me vejo sempre que eu jogar da mesma forma, e o Catan provavelmente também. Então, não sei. Para mim, o fato de você. Vou articular melhor o meu argumento. Cada vez que eu jogo o Grande, eu penso alguma coisa que eu poderia ter feito melhor na minha última partida. E nenhuma das vezes que eu joguei Catan, ou Catan até aconteceu, mas nenhuma vez que eu joguei Carcassonne me aconteceu isso. Então, o fato de que eu vejo na minha partida maneiras de jogar melhor me dá vontade de jogar o jogo de novo. Catan me aconteceu isso mais no início, mas rapidamente eu chegou num estado que eu não vejo mais muita coisa que eu posso aprender nele. Deve ter, que eu não joguei muito o jogo, mas eu acho que o El Grande você pode jogar 30, 40 vezes e ainda tá aprendendo quando você joga, coisa que eu acho que não vai acontecer com os outros 2. Então, essa é a minha defesa da rejogabilidade do El Grande, o fato dele ter mais profundidade estratégica e mais coisas para aprender, e que torna ele mais interessante de jogar mais vezes. Então a gente pode esperar que no futuro vai ter Grandmaster de El Grande aí, vai ter gente fazendo fama
voando igual o menino que ganhou com 18 anos de idade, agora é o campeão mundial de xadrez, logo vai ter campeonato mundial de El Grande, porque a profundidade estratégica do... Ele não é a mesma do xadrez. Né, claro, não. Ela é maior do que o do Catan e eu acho que rejogabilidade tem vários aspectos, né? Tem esse aspecto associado com a profundidade estratégica, que aí você vai rejogar para você melhorar no jogo. Mas isso, claro, eu não acredito que seja o que determina a rejogabilidade do Carcassonne. O que determina é o fato justamente dele ser um jogo diferente cada vez que você joga, mas principalmente o fato de que você pode trazer ele para qualquer tipo de audiência, né? Qualquer tipo de pessoa que tiver disposta a jogar um jogo de tabuleiro com você. É um jogo fácil de você trazer, é fácil de você explicar as regras, é fácil de você começar a jogar e você dá a oportunidade da pessoa com muito pouco tempo de jogo se ter um certo domínio do jogo e apresenta essa pessoa com a possibilidade dela também, vamos dizer, vencer, né, dela também ganhar o jogo. Porque no final das contas, gente, tipo, eu pego um jogo para jogar, eu não pego um jogo para complicar a vida da pessoa ou para a pessoa criar asco do hobby, né? Se eu me der ao trabalho de convidar uma pessoa para minha casa para jogar, eu não vou punir a pessoa, eu quero que a pessoa jogue, né? Eu quero que a pessoa tenha uma vocês são, né? Vocês são outra história, né? Eu tava pensando a mesma coisa que o Lucas. Ajoelhou, tem que rezar, porra. Vocês são outra história, né? Vocês são outra história. Então, pra mim, esse vem o... Você é muito bonzinho. Eu sou, né? Eu sou. Depende, né, Lucas? O senhor, né, teve a oportunidade aí de testemunhar a força que tem a minha praga, né? Quando eu jogo uma praga em alguém. Viu? Isso aí é outra história, essa porra dessa praga. Nossa, velho. Perder esse tanto de partida pra Lucas foi triste. Ô, seu Tadeu, eu próxima vez que eu for no Pai Jurandir, eu te tiro da minha reza e te ponho no meu despacho, viu, Tadeu? Pensando melhor, eu concordo que o Carcassonne é o melhor jogo de todos. Pois é. Agora, repensando a minha opinião anterior, não, eu tava completamente errado. Matheus tá certo. Pergunta pra meu amigo. Aí. Praga de host de podcast é uma porrada, viu? Não, eu senti na pele. Foi tenso, foi brutal. Não, eu sou seu amigo, Matheus. Sou seu amigo. Engraçado que o último episódio ele tirou, né? Tirou e aí você ganhou. Foi no último. Eu fui e ganhei. Meu Deus, velho. Que isso, Matheus? Muito bem. Se fudeu, Tadeu. Se fudeu. E Luquinhas, e de onde vem a rejogabilidade do Catan? Pra mim, um jogo pra ser rejogável, ele tem que ser aliado ao prazer e à diversão, né? Diferente de Tadeu aí, que analisa a questão da profundidade. O que pra ele é um prazer e a diversão é a profundidade estratégica, né? Então, cada um tem seu prazer e diversão de uma forma diferente. Então, eu tenho os 3 jogos. Dos 3 jogos, o que eu mais joguei foi o Catan. E eu tenho o Carcassonne e o Catan desde a mesma época. Eu comprei basicamente os 2 juntos. E eu tenho muito mais partidas de Catan, porque Catan me diverte mais. Eu gosto de jogar mais, me rende histórias mais divertidas. Então, para mim, um jogo para ser rejogável tem que ser aliado com um fator diversão que me agrada, né? O que me diverte lá na partida. E nem sempre é a questão estratégica, ou seja lá o que for. É mais as risadas, as brincadeiras. A partida de Catan minha com o Tadeu, mesmo ele lá não sendo muito fã do jogo, rendeu boas memórias. Tem histórias legais. A história da vitória foi... Meu Deus. Fico puto até hoje com aquilo. Foi divertida. Então, assim, Catan sempre traz histórias divertidas. Os meus amigos gostam, né? A maioria deles. Então... por isso
que para mim a rejogabilidade está aliada a isso, e o Catan me proporciona isso. Saindo um pouquinho do personagem agora de quem tá atacando os outros jogos, quem redescobriu o El Grande foi o Lucas. Eu não tinha dado muita bola para ele. E o Lucas que trouxe pra mesa e eu gostei muito do jogo. E Sim. Uma pergunta, Lucas, agora, assim, um pouquinho saindo do personagem de estar atacando esses jogos. O Catan não tem um range de jogadores maiores do que o El Grande, porque o El Grande eu só jogaria com 4 ou 5 jogadores. Catan roda bem com quais números? O Catan roda bem com 3, porque é o mínimo, né? 3, com 4. Já joguei em 5 e 6 também, não foi nenhum fim do mundo pra gente. Pra gente que já sabe o jogo, né? Que tipo, vai rodar rapidinho. Então com 5 e 6 não atrapalha tanto. Inclusive ele acrescenta uma regra com 5 e 6 que no fim do turno de alguém, todo mundo pode fazer uma construção. Justamente. Para não ficar esperando demais. Para não ficar esperando demais. Então, as configurações, pelo menos no meu grupo que joga Catan, o aumento de... Muita gente reclama que se você aumentar o número de pessoas, aumenta muito tempo. A gente não sentiu tanto isso, porque todo mundo já sabe jogar, e né, foi coisa rápida. Inclusive, na partida com você, nós jogamos em 5. Eu não lembro, era eu, você, Sadraque, Camila... A Jéssica tava jogando ou era Lucas? Era Jéssica. Era a Jéssica. Não foi demorado, eu não lembro quanto tempo foi, mas não foi demorado, não. Foi 1h30, uma coisa assim, né? Essa regra ela acrescenta isso e fica bom. Então, qualquer número, pelo menos pro meu grupo, fica bom. Mas as pessoas reclamam muito que 5 e 6, o jogo fica muito, muito demorado e estraga e tal. Então, aí eu acho que a galera deles. Isso é uma vantagem do Catan, porque que é o grande, eu não jogaria com qualquer número que não for 4 ou 5. Eu joguei em 3 e foi muito ruim. Vamos passar então para a interatividade. Acabou a educação agora, voltou aos ataques gratuitos, então vamos lá. Ok. Vamos aí falar de interatividade. Lucas Silveira, o que o senhor tem a dizer sobre interatividade no Catan? O Catan é interativo, bem interativo, porque você pode atrapalhar o coleguinha colocando a estrada e sua vila em locais que o seu amiguinho não queria que você colocasse, né? Tem a questão das trocas, né? Que você pode fazer a troca com o jogador vigente, né? Quem for o jogador vigente da rodada pode trocar com todo mundo lá. Então tem essa hora das negociações, né? Então ele é um jogo bem interativo, sim. Eu acho que tem muita interação. Acho que os 3 jogos são bem interativos. O Carcassonne é médio. Mas o Catan, ele traz essa interação não só no mapa, mas também fora, né? Que é a questão das negociações. Eu acho isso bem legal. Eu gosto dessa parte das negociações. Rende boas histórias. Acho muito interativo. Ô Tadeu, como que Carcassonne é médio? É um jogo que literalmente você só constrói com outras pessoas. O jogo inteiro ele se baseia no fato de que... Eu fico pensando na questão de eu entendo. Interatividade para você é conflito. Não. O Brás, por exemplo, é super interativo, mas não tem conflito. Não conflito, eu diria, como a estratégia do companheiro impacta a sua própria estratégia. Então, o que eu ia chamar de meaningful interaction, né? No fato, o Carcassonne, eu não preciso olhar o que o outro jogador está fazendo, é meio que relevante, eu não preciso, a personalidade do outro jogador influencia muito pouco nas minhas decisões, o estado do tabuleiro do meu oponente influencia muito pouco nas minhas decisões. Tipicamente eu vou puxar o tile, eu botar no lugar que é mais conveniente, e provavelmente se eu estivesse jogando com robôs ali, eu não saberia diferenciar de um ser humano. Enquanto hoje em dia com o IA qualquer um seria difícil, mas robôs mais antigos, eu acho que o Carcassonne ficaria quase indiferenciável de um ser humano. Então não é aquela interatividade em que você tem que jogar o jogador, né? Que você tem que ver a personalidade do jogador, o que ele está fazendo, tentar prever o que ele está fazendo. E isso
aí eu vou dizer que o grande tem muito, né? Porque você consegue ler as intenções dos jogadores, onde é que ele está se fortificando. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquela coisa quando você faz todos os jogadores jogarem ao mesmo tempo uma coisa às cegas e tentar prever o que um vai fazer e o que o outro vai fazer. Sempre tem isso na hora de alocar os peças da torre para o mapa. Então, a última vez que a gente jogou, teve várias jogadas interessantes. Por exemplo, eu ia fazer muitos pontos numa cidade e era interessante para os meus colegas tentar bloquear. E a carta que tinha saído era a seguinte: todo mundo tinha que selecionar ao mesmo tempo uma região da Espanha. Cada região que fosse selecionada por um jogador pontuaria. Regiões que não fossem selecionadas não pontuariam. E regiões que fossem selecionadas 2 vezes pontuariam. E aí eu tive que observar que os jogadores oponentes, eles tinham interesse, mesmo que eles pontuariam menos que eu, eles ainda tinham interesse de pontuar regiões específicas. Ia ser um sacrifício muito grande para eles tentar anular a minha região onde eu ia pontuar muito, se os dois colocar no mesmo lugar e ela não ser pontuada. Então eu tive esse tipo de interação que eu valorizo muito, que tem no El Grande e não tem nenhum dos outros jogos. Eu vou dar o braço a torcer um pouquinho, que a negociação é uma interação bem relevante no Catan. Apesar de eu achar menos interessante que a do El Grande. Não, para mim, o conceito de interatividade no caso de Carcassonne, eu acho que ele justamente expande porque é um jogo que ele é competitivo, é a natureza dele ser competitivo, você conta pontos e ganha quem tiver mais pontos, mas ele é na mesma medida um jogo cooperativo, porque às vezes você tira um tile que ele não faz parte da sua estratégia, ele não encaixa em nada onde você já tem seguidor, mas por causa do contexto e das regras, você tem que colocar ele em algum lugar, né, em que ele faz sentido. Isso significa que às vezes você vai ter que colocar ali, né, você é forçado a colocar ele na construção de um companheiro, né, de um adversário, e você tem que pensar como você pode fazer isso de uma maneira que talvez te beneficie de alguma forma. Bom, você não vai conseguir tirar proveito daquela peça que você tem na mão naquele momento, mas aí você vai tentar colocar ela de uma maneira que te beneficie para o futuro. Mas no final das contas, quando você termina o jogo e você olha, né, o resultado final, ele é tanto uma obra sua quanto ele é uma obra dos adversários. Vocês construíram aquele bonito mosaico juntos, né? Então ele é na mesma medida, para mim, um jogo cooperativo e um jogo competitivo, e são poucos jogos que conseguem alcançar esse tipo de dinâmica, né, dentro do mesmo pacote, sem precisar ter mudança de regra, nem ter expansão, né, simplesmente pela própria natureza do jogo ele ser da maneira que é, né? E assim, a gente pode criticar qualquer um dos 3 jogos da maneira como a gente quiser. A verdade é que são 3 jogos premiados, são 3 jogos que, né, todo mundo que tem algum nível de conhecimento dentro do hobby conhece esses jogos. E pelo menos 2 deles são enormes, né, maiores sucessos comerciais do que o normal. Claro, o El Grande é um jogo muito bem sucedido em termos comerciais também dentro do hobby, mas o Carcassonne e o Catan, eles têm uma outra proporção, né? Eles venderam demais, né? Continuam vendendo muito. O Carcassonne, inclusive, eu acho ele um jogo muito caro pelo que ele nunca baixou de preço, né? As publicadoras continuam colocando ele numa caixa muito maior do que ele precisa ser, viu, publicadoras, né? Por favor, né? O Carcassonne, né, já tá bom de vender, coloquem ele numa caixa menor, né, para ser melhor transportado, porque não tem necessidade de ter tanto ar dentro da caixa do Carcassonne, é demais, né? Então é isso, esse é meu conceito, né, e minha visão. Sua crítica. Também. O Matheus não consegue
deixar de ser gente boa no final, né? Todo mundo atacando e Matheus, não, todo mundo tá bem. E eu e o Lucas dando e ele, toda vez que tem alguma coisa relacionada a caixas, ele dá uma alfinetada no Não, porque... editor. que publica o Carcassonne, a empresa. Mas sabe por quê? É porque, olha só, eu valorizo muito essa questão da caixa portátil, né? Porque eu viajo e eu gosto de levar meus jogos comigo. Então, olha o SkyTeam, por exemplo, eu acho assim de uma elegância imensa quando um jogo complexo consegue caber dentro de uma caixa muito pequena, né? E o Carcassonne, ele não tem realmente razão para a caixa. A única razão dele vir na caixa que ele vem é comercial. É só para ocupar espaço. E tá tendo uma onda agora e está sendo bem legal de as caixas virem menores de fato. Tem a Devir aqui no Brasil. Exato, não, no mundo inteiro. A Devir e o Coverle, eles fazem caixas do tamanho que deviam ser. É muito legal de ver. Muito bem. Sim. Parabéns, Devir. E a Devir tá fazendo, ela fez com o The White Castle e aquele que você vendeu, Tadeu. O Red Cathedral. O da Rússia lá, o Red Cathedral. E eles estão dividindo, o tabuleiro ele não é pequeno, só que eles estão dividindo o tabuleiro em tipo 8, 9, 10, 8, não, 10 a caixa partes. Fica lisa, assim, é o tamanho que tinha que ser a caixa. Isso o Coverle faz as caixas lisas e a Devir. São as únicas duas que fazem. Então, tá tendo essa nova tendência, né? E também a tendência dos inserts, né? O Slay the Spire, se eu não me engano, veio com um insert bom, né? O Distiller também veio. Os inserts agora estão vindo com topzera também. Então, a galera tá começando a olhar também para essa questão, inclusive para caber com sleeves, né? Isso. Os jogos antigos a coisa que mais frustra a coisa que mais frustra é ver um insert bom e os sleeves não caber. Isso é outra coisa boa do Coverle. Eu vi acho que umas 10 horas de designer diaries dele do Jones Company, e uma das coisas que ele comentou foi justamente que fazer uma caixa do tamanho adequado no insert bom é muito difícil. É por isso que um dos motivos pelo qual as editoras fazem de qualquer jeito é que de qualquer jeito faz uma caixa dobro do tamanho, não tem mistério. Agora fazer a caixa no limite, fazer um insert bom fica bem difícil. Então tá, Matheus, quem sabe aí vai chegar o momento do Carcassonne vir, né, num caixinha de acrílico. Se Deus quiser. Que você pode comprar hoje em dia, né? Já tem muita gente aí no Etsy que faz essas, né, para incrementar jogos, né, caixas, etc. Vamos falar, vou colocar o último critério aqui, vou colocar junto. Vamos colocar junto. A questão de se envelheceu bem ou não, ou diversão, né? Vamos colocar juntos aí, esses dois. Eu vou dar então minhas considerações finais aí. Eu acho que o Carcassonne, ele é um jogo que ele vai continuar sendo relevante por muito tempo, mas conforme eu acho assim, a questão de envelhecer bem, eu acho que o hobby está evoluiu muito desde que Carcassonne foi lançado, continua evoluindo muito. E vai chegar um ponto que eu acredito que Carcassonne ele vai cair de relevância, né, pelos pontos que a gente já falou aqui, né, sobre relevância estratégica, etc. Mas ao mesmo tempo eu vejo que o hobby ele está tomando assim, ele está se expandindo de forma que estão se criando vieses, né? Você tem várias gêneros, né? Você já tem vários gêneros, você já tem diferentes categorias de jogos, né? E eu acho que o Carcassonne ele vai se ser colocado dentro de um certo gênero, dentro de uma certa categoria, né? Por exemplo, de ser um jogo de iniciantes, né? De ser um jogo de essencial, né? De ser um jogo mais simples, de menos profundidade estratégica, de menos complexidade e tudo, e esse vai ser o lugar dele dentro
do hobby, né? Porque a gente tem que entender que o hobby evolui, as coisas nunca permanecem como são, e os nossos jogos, mesmo esses jogos aqui que a gente considera essenciais, a percepção sobre eles também vai mudar, né? Agora, no fator diversão, ele é um jogo que eu vejo que ele não é a mesma coisa como, por exemplo, Ticket to Ride. Se eu trago o Ticket to Ride para um grupo que não é muito de jogar euro pesado, todo mundo sai com aquela impressão assim, nossa, que jogaço, né? Que jogo maravilhoso, nossa, melhor jogo que eu já ouvi gente sair de mesa de Ticket to Ride e falar assim, melhor jogo que eu já joguei na vida. É jogo que gente que não é acostumado com euro pesado, né, que tá vindo aí de Monopoly, que tá vindo de Risk, né, de War e tudo, aí adoram, né? O Carcassonne, ele não tem ele não te dá essa explosão assim, mas ele é um jogo que, dentro da categoria de colocar tiles, né, ele é um jogo que ele tem o seu fator de diversão, ele tem o seu apelo, mas eu admito assim que ele não explode, né, igual um jogo feito Ticket to Ride, né? Então essas são as minhas considerações finais aí pro Carcassonne. Tadeu. Então vamos lá. Então envelheceu bem no sentido de ainda tem pessoas, né, que são hobbyistas inveterados, né, que tem centenas de jogos que ainda botam lá em cima. Esses tempos, por acaso, eu tenho um canal que eu sigo que chama Chairman of the Board, que é um cara da Inglaterra que faz vídeos semanais sobre jogos. Ele estava falando sobre o top 100 dele lá em primeiro lugar estava o El Grande. Então até hoje tem hobbyistas que botam ele como um dos melhores jogos. Uma das coisas que outro cara que eu gosto bastante esses tempos falou, né, que todo jogo de controle de área, antes de ser publicado, tinha que se fazer a seguinte pergunta: faz sentido jogar esse jogo num mundo em que existe El Grande? Então, El Grande, ele envelheceu particularmente bem, porque ele não é só um jogo que ganhou os Studios há 20 e tantos anos, ele é um jogo que você joga hoje, ele é um jogo bom, né? Então, eu joguei com o Lucas esses tempos e me apaixonei pelo jogo, encantei pelo jogo, né? Então não é um jogo que só pessoas que não têm experiência com hobby vão gostar. O Eduardo, por exemplo, que é um amigo meu que joga com a gente com uma certa frequência, mas não tanto. É um jogador, assim, ele não é um novato, mas também não é um cara expert, ele deve ter jogado talvez 20 jogos. Cracudo. Cracudo. A gente jogou uma partida de El Grande, fomos eu, Lucas Nagem, Eduardo e Patrick. Então saiu o Lucas Nagem disparado na frente, eu busquei ele na metade do jogo, ficou Patrick e Eduardo para trás. Na última rodada, Eduardo buscou, e nós ficamos com 1 ponto de diferença cada um. Eu acho que eu fiquei tipo 1 ponto na frente, depois foi Lucas, depois foi Eduardo com 115, 114, 113. Patrick um pouco atrás, decidido na última rodada, naquela coisa de ler o que o outro jogador vai fazer com a torre. Então é um jogo que, se fosse feito hoje, com o design gráfico dele acusa a idade, mas com um design novo ele não ia se estranhar dele ser lançado hoje. Então, na minha opinião, ele envelheceu muito bem, na minha opinião, por ter toda essa... ser tão interessante de jogar cada vez que você joga, é o maior fator de diversão, né? Vou deixar, então, o Eduardo terminou essa partida que ele buscou, né? Ele ficou encantado com o jogo. Temos que jogar com meu irmão, já no final da partida. Ele teve essa reação que você falou aí do Ticket to Ride, mas ele já não era um jogador que só tinha Monopoly, ele já tinha jogado outras coisas. E agora um ataque gratuito aqui, né? Lucas Nagem, durante o jogo de Carcassonne, ele parou, pegou o celular e baixou a nota do Carcassonne durante o jogo já. Então... quer dizer não, mas é fato que o El Grande, ele é um dos melhores jogos de controle de área, né? Eu acho, na opinião de muitas pessoas, o melhor jogo de controle de área. Eu não sei se é o melhor, mas tá lá em cima. Sim. Então quer dizer que o Lucas é o culpado por a gente ter nessa discussão, porque não, a gente acho que a gente jogou El Grande, a gente não ia. Eu acho que a gente jogou o Carcassonne justamente porque a gente ia fazer o podcast, eu quis
fazer munição de ataque. Não, eu tô falando sobre ele ter te apresentado o El Grande. O El Grande foi o Lucas. Inclusive eu falei pra ele, porque eu tinha jogado há muito tempo atrás, tipo uns 15 anos atrás. E na época eu conheci Agrícola e comecei a querer só jogar Euro Frita Cérebro. Na época eu não queria jogar nada que não fosse super complexo. Eu fiquei encantado, tava iniciando, assim, cabeça um pouco fechada. E na época eu joguei El Grande e não me encantou na época. E aí depois de 10, 12 anos, Lucas inventou de comprar. Eu disse, não compra, Lucas. O Lucas foi lá, comprou, a gente jogou e foi assim, eu me encantei. Eu sou pirracento. O Lucas não. Quer que o Lucas compre o jogo, é só dizer, Tadeu, diz pra ele não comprar, aparece outro dia na casa dele. Então... Porque assim, a minha tática é o seguinte: se eu tô interessado em um jogo, aí Tadeu fala, compra, eu não compro porque eu sei que ele vai comprar. Aconteceu isso com o Libertário agora. Ele chegou pra mim assim, não, 2 jogos aqui, vou citar 2 jogos aqui rapidamente. Ele chegou pra mim assim, Boi, compra Revive, é sua cara esse jogo, papapá. Aí eu fui e falei assim, ele vai comprar o jogo, vou ficar na maciota. Não, Tadeu, eu vi o jogo assim, demora, não sei o que. Aí passou uma semana, ele, comprou. Aí beleza, a mesma coisa falou o Libertália. Boi, 130 o Libertália? Esse jogo aqui que não sei o que. Eu falei assim, eu não, Balu já tem esse jogo, você sabe que eu não gosto de comprar jogo repetido e blá. Uma semana, comprou o jogo. Aí os jogos que ele fala pra eu não comprar, ele vai lá e compra. Eu vou lá e compro. Igual, por exemplo, eu mandei pra ele um jogo que eu tô interessado, chama Inferno, que é baseado na obra de Dante Alighieri, né? Do Divina Comédia. Ele foi assim, compra esse jogo não, o jogo feito em chat GPT, que não sei o que. Feito pelo chat GPT. Aí é esse que eu vou atrás, entendeu? Porque eu sei que ele não vai comprar. A minha tática basicamente é essa. E às vezes ele acerta. Às vezes ele acerta. Ele acertou com o grande, ele acertou com. Às vezes teve outro que ele acertou que foi bom. O Marco Polo 2, você acertou aleatoriamente também. Eu encantei. Carson City, às vezes nunca acerta. Sou obrigado a dar um braço a torcer. Infelizmente, sou obrigado a dar um braço a torcer. Sua defesa do Catan pra gente encerrar, meu querido. Isso. A defesa do Catan. Então, eu vou surpreender todos vocês aqui, mas o Catan, ele infelizmente ele não envelheceu tão bem assim. Porque de fato o fator sorte dele para os robistas incomoda bastante, e isso eu não discordo, né? A galera lá que gosta de planejar, de fazer estratégia, de bolar toda uma parada, né, por trás, que não sei o que, vai se frustrar, porque se não sair o número do dado, você dançou, né? Não tem o que fazer. Então a galera, isso incomoda muita gente. A mim não incomoda. Então, mas eu sei que para a grande maioria das pessoas que jogam, incomoda e incomoda bastante. Então é uma das questões que faz com que Catan não tenha envelhecido tão bem, apesar de que ele continua sendo vendido, muito bem vendido. A mim agrada muito, a muitas outras pessoas também agradam bastante. Então, na visão de muitas pessoas, não que ele tenha envelhecido bem, mas ele é um jogo que ainda se mantém relevante e interessante para o hobby. Mas se você for olhar com aquele olhar mais clínico e tudo mais, de fato ele não envelheceu tão bem. Em relação à diversão, ele disparado dos 3, para mim, é o mais divertido, que é onde você tem conversa, você tem trocas, né? Você faz promessas, às vezes não cumpre, você consegue atacar o coleguinha, né? Jogando o ladrão para cima dele, ou então roubando cartas, né? Ou então você invadindo, né, o espaço da pessoa. Então são coisas que proporcionam muita diversão, muita interação, muita troca de farpas, né? Que eu gosto bastante nos jogos, que é aquela provocação, eu adoro isso. Então o Catan, ele proporciona isso mais do que os outros 2. Então, para mim, ele é o mais divertido. Apesar de você ter errado no geral, esse ponto é fato. Ele proporciona isso, e isso é muito divertido nos jogos, que me agrada bastante. Então,
Catan de longe é o mais divertido. Eu senti uma vibe aí de que eu não posso confiar nas promessas do Lucas numa partida de Catan. Não são minhas. As minhas você consegue sim, viu? São outras pessoas aí. Uhum. Às vezes as pessoas querem cumprir É porque teve uma jogada que Tadeu pediu uma troca lá com Sadraque pediu uma troca, aí Tadeu falou, não, eu te dou, depois você me paga, né? Aí foi passando rodada, e nada, né? Aí Sadraque foi incomodado. E não é porque o Sadraque não queria, ele não conseguia o recurso ele não que ele tinha conseguia. prometido. Aí Sadraque chegou uma hora que ele foi incomodado. Aí ele foi e falou assim, alguém quer trocar, sei lá, vamos supor que é uma ovelha comigo pra eu pagar Tadeu aqui? Aí Jéssica foi e falou assim, não, eu troco com você. Aí Jéssica foi, deu o negócio, aí Sadraque pegou a ovelha, pagou Tadeu, na hora que chegou na vez de Jéssica, ela ganhou o jogo por causa dessa troca. Acho que foi na mesma vez, né? Só pra ele pagou e terminou o jogo. Só pra... O moral da história é que a Jéssica quis passar de bondosa, né? Mas na verdade ela viu a oportunidade na hora, né? Que ele ofereceu. E isso o Catan proporciona, e os outros dois, na minha concepção, não proporcionam esse tipo de história. Então, por isso, pra mim, Catan é o mais divertido de todos. Aqui, a única maneira de decidir isso é a audiência nos falar qual é o dos três é mais divertido, qual dos três é o melhor. Exatamente, vou colocar uma pool, né? Uma enquete, né? Uma enquete, uma pesquisa de opinião ali na nossa postagem. Datafolha. No Spotify. No Ludopédia dá pra fazer também, Lucas? É improvável. Não sei, mas acho que nos comentários, né? A pessoa põe nos comentários. Pode colocar lá nos comentários, gente. A gente tá agora, né, começando a ter mais comentários de ouvintes. A gente tá gostando bastante, né, de ler, de responder. Então coloque ali a sua opinião sobre esses 3 jogos que, para mim, qualquer um dos 3 jogos, eu inclusive estou olhando adquirir a nova edição do El Grande. Aí, tá bonitona. Tá lindíssima. A caixa também, muito legal, nova caixa, né? Falando em caixas, seu Tadeu, diga. Me deparei com a edição de colecionador, né, do Robinson Crusoe. Não pega, não vale a pena. Eu não ia pegar não, porque a caixa é maior do que a prateleira que eu uso para colocar meus jogos. Eu achei ruim. Enorme. É uma caixa enorme. E é uma edição que traz muito pouca coisa sobre a edição padrão. Eu não achei uma... Inclusive eu vi depois, o pessoal ficou bem bravo com a Portal e a Conclave, todo mundo... A Conclave já fica bravo na a Conclave não é muito popular aqui. E a Portal eu vi que sofreu bastante crítica por ser uma edição que o preço e o tamanho da caixa não condiz. Porque nem veio a expansão, então é um troço assim... Edição de colecionador mais michuruca que eu já vi. Me arrependi de ter pego ela. O jogo é bom, fantástico, mas compra a edição básica que você tá com 80% do... Suave, né? Tá suave. Eu não vou trocar minha edição, não. Não recomendo. E se for pegar a edição do El Grande, pega essa nova aí, porque a nossa é feia demais. Nossa. Feia demais. A nova tá eu acho bonita, mas assim, a nova é mais bonita, de fato. Pelo menos as cores são mais vibrantes e coisa. Sim. Eu tive a oportunidade de ver numa feira de jogos, o El Grande sendo jogado, a nova versão, e realmente... E aí também acabou a confusão, viu? A caixa não tem mais o gaúcho lá, não dá mais pra confundir com... Outra coisa que melhorou é que no El Grande original, tu tem os meeples pequenos, que são os cavalheiros, e tu tem o meeple grande, que é o El Grande. E todo mundo acha que o meeple grande ajuda no controle da área, e ele não ajuda, porque é um meeple também. E na edição nova eles botaram uma peça completamente diferente, então a peça do original leva... Toda vez que eu explico, eu chamo a atenção disso 10 vezes. Não conta pra maioria, não conta pra maioria. E eu só fico falando, na hora que a gente vai jogar, sobre os seus caballeiros. Os cavalheiros. Cavalheiro, não, é cavaleiro, menino. Você não é espanhol. Os cavalheiros. Estamos na Espanha. Cavalheiros. A Jéssica fica puta cara e ele não, estamos na Espanha, olha. É cavalheiro. Ok, muito bem, pessoal. Então, esse foi nosso episódio sobre jogos essenciais. É uma batalha entre jogos essenciais, Carcassonne, Catan e El Grande.
Deixe seu comentário lá para nós no episódio e deixe seu voto também no Spotify, na nossa enquete, né? E esse é realmente o último episódio do ano. A gente fez uma pegadinha, né? Achou que o último episódio era o episódio passado. Aí fizemos mais um. Mais então, um, aí, olha. Esse é possivelmente o último, que agora todo mundo se odeia aqui. Isso. Mas esse é o último episódio do ano. Nós nos vemos em 2025, pessoal. Valeu. Abração, Feliz pessoal. Natal para todo Muito obrigado. mundo. Feliz Natal e Ano Novo. Natal, Feliz Ano Novo. Valeu, pessoal.